Wakfu é uma daquelas animações que passam despercebidas por muita gente, mas que quem realmente dá uma chance acaba descobrindo algo muito maior do que esperava. É uma produção francesa que foi lançada lá em 2008 e que até hoje é lembrada com carinho por quem cresceu com ela, mas ao mesmo tempo ignorada por boa parte do público que gosta do gênero. E é injusto porque o Wakfu merecia muito mais atenção do que teve. E se tem algo interessante que eu notei é que nos últimos dias começou a aparecer mais conteúdo de Wakfu no meu YouTube, algo que antes nunca tinha acontecido, mas talvez tenha sido pelo fato de que eu comecei a pesquisar mais sobre o desenho. Mas de qualquer forma, vou tentar fazer o meu para levar essa animação para mais pessoas, e se você quer mais vídeos sobre essa animação, não esqueça de comentar, deixar o like e hypar o vídeo. Wakfu é uma animação que sempre tratou seus vilões como mais do que simples obstáculos para os heróis. Cada um deles representa uma ideia, um estado de espírito, um tipo diferente de dor. Eu já falei aqui no canal sobre o Nox, que é outro vilão marcante, e como ele representa a dor da perda e a obsessão de tentar consertar o passado. Mas Kyuubi é diferente. Se Nox é o homem que quer voltar no tempo para reviver um momento feliz, Kyuubi é o ser que viveu tanto tempo que não suporta mais o tempo. Ele não quer voltar, ele quer fugir. Fugir do ciclo, da repetição, da mesmice do universo. E é isso que o torna tão fascinante e ao mesmo tempo tão triste, porque ele é um personagem que quer se libertar da própria existência. A história dele começa antes de qualquer conflito, antes até da noção de herói ou vilão. Kyuubi é um Helianthrope, um ser ligado ao fluxo do Wakfu, nascido do amor entre o grande dragão e a deusa Helianthrope. Esses seres têm uma ligação especial com o tempo, eles morrem e renascem, conservando a sua essência, mas não suas lembranças. Cada reencarnação é um começo puro, uma chance de viver de novo sem carregar o peso do que já foi. Mas Kyuubi nasceu diferente, ele não esquecia. Em cada vida ele lembrava de tudo, de cada palavra dita, de cada dor sentida, de cada erro cometido. No começo isso parecia um dom, ele era sábio, experiente, inteligente. Os outros o viam como uma espécie de guia, alguém que compreendia o universo de forma mais ampla. Mas com o tempo essa bênção se transformou em condenação, porque lembrar de tudo é o mesmo que nunca poder descansar, é viver com uma mente que nunca se apaga, uma consciência que não permite o alívio do esquecimento. Os outros Helianthropes podiam recomeçar, já o Kyuubi não. E quanto mais ele lembrava, mais se afastava de tudo que tornava a vida suportável. O tempo para ele deixou de ser uma linha e virou uma prisão. Ele via os séculos passarem e sentia tudo se repetir. As pessoas, as guerras, os amores, as derrotas, tudo igual, sempre. E quando o mundo se torna previsível, o encanto morre. Kyuubi começou a olhar para a existência como quem olha para um filme que já assistiu 1000 vezes. Ele sabia o roteiro inteiro. Nenhuma surpresa, nenhuma descoberta, nenhum espanto, só a repetição de um ciclo interminável. E é aí que o personagem começa a definhar, não porque é mau, mas porque está exausto. E esse é o ponto que torna Kyuubi tão interessante. Ele não é um vilão por malícia, mas por desespero. Ele se tornou perigoso porque quer sentir de novo, porque quer escapar da sensação de que nada tem sentido. É a tragédia da lucidez, quando você entende demais o mundo e isso te impede de amá-lo. O conhecimento em Wakfu sempre vem com um preço. Para Kyuubi, o preço é a sanidade. Ele se torna um exemplo perfeito da maldição do saber. Saber demais o destrói, e quanto mais ele compreende o universo, mais se afastava da vida. Ele enxerga o padrão de tudo, e isso o impede de se deixar levar, porque a vida é movimento, surpresa, caos, e Kyuubi representa a morte disso tudo. Ele é o ponto em que o raciocínio vence completamente o sentimento. Em algum momento, ele começa a buscar algo que possa quebrar esse tédio eterno. E é aí que ele descobre os Mecasmes, seres artificiais, misteriosos, completamente diferentes de tudo que ele já conhecia. Pela primeira vez em Eras, algo o intriga, a curiosidade volta e o fascínio desperta. E isso se transforma rapidamente em obsessão. Ele quer entender, quer explorar, quer mergulhar naquele mistério, mas no processo se destrói. A sua curiosidade, que antes era uma chama, agora vira um incêndio. A busca pelo novo para Kyuubi vira um vício. Ele quer sentir algo inédito a qualquer custo, e como nada mais o satisfaz, ele começa a romper todos os limites possíveis. Traz seus irmãos, causa destruição e mergulha na loucura. Tudo para tentar escapar do tédio que o corrói. Só que quanto mais ele busca o novo, mais o vazio cresce. Ele destrói o mundo para ver se sente alguma coisa, mas o resultado é o oposto. Nada muda, nada é o bastante. E é impossível não ver o paralelo com o nosso mundo. Kyuubi é o retrato do homem moderno levado ao extremo. Ele vive um fluxo constante de estímulos, de informação, de lembranças, mas não sente mais nada. Ele quer novidade o tempo todo, mas nada o satisfaz. É o mesmo ciclo que a gente vive hoje, cercado de conteúdo, de conexões, de novidades que duram 5 minutos. A gente consome tudo, mas no fim do dia sente o mesmo vazio. Lembrando aquela famosa frase de Schopenhauer, a ânsia de ter e o tédio de possuir. O novo, quando vira vício, perde o sentido, e Kyuubi não percebe isso. Ele acha que o que falta tá lá fora, quando na verdade está dentro dele. Ele acredita que se o universo mudar, ele vai se sentir vivo de novo. Mas a verdade é que o problema é o contrário, porque é ele que não consegue mudar, porque o ciclo não está no mundo, está na mente dele. Com o tempo, Kyuubi perde completamente a noção do que é certo.
Ele se convence de que seus atos têm propósito, que a destruição é necessária, mas isso é só uma tentativa de justificar o caos interno. Ele fala como um filósofo, mas age como um viciado. Ele racionaliza a própria dor para não ter que encará-la, e é assim que o conhecimento vira arrogância, quando a mente é usada para explicar aquilo que o coração não consegue mais sentir. No fim, ele é derrotado e condenado a um castigo que reflete perfeitamente a sua tragédia. Kyuubi é trancado na dimensão branca, um espaço vazio, sem tempo, sem som, sem cor, um lugar onde nada muda, e para ele isso é pior do que a morte, porque a morte pelo menos é fim, já a eternidade não. É a repetição infinita da ausência, o vazio absoluto. A punição dele é simbólica, ele passa a eternidade convivendo apenas com o próprio pensamento. É a mente sem corpo, a consciência sem mundo. Tudo que ele quis controlar agora o controla. Ele olha pra dentro e só encontra ele mesmo. A moral que o Wakfu constrói com Kyuubi é cruel, mas verdadeira. A eternidade, por mais bonita que pareça, é insuportável. O esquecimento não é uma falha da natureza, é o que nos permite continuar. O fim é o que dá valor às coisas. Por isso, quando tudo é infinito, nada tem sentido. E talvez o mais doloroso seja o fato de que mesmo assim ainda existe humanidade nele. Mesmo depois de tudo, ele ainda sente algo quando encontra Yugo. É como se visse no garoto aquilo que ele tinha perdido, que é a capacidade de se encantar com o mundo, de viver sem precisar entender tudo. Por isso Yugo é o oposto perfeito. A curiosidade sem o desespero, o saber que ainda é inocente. Por isso a relação dos dois é tão importante, porque é através delas que Kyuubi finalmente se reconhece. Ele vê em Yugo o que poderia ter sido, o que perdeu no meio da eternidade, e é isso que o salva de certa forma. Não com redenção no sentido religioso, mas com uma espécie de paz. Ele entende, enfim, que o sentido da vida não está em quebrar o ciclo, mas em aceitá-lo. Kyuubi percebe que o problema nunca foi o tempo, mas a forma como ele olhava para ele, que o novo não precisa ser algo externo, pode estar na forma como se vive o mesmo, que o tédio vem da incapacidade de se surpreender, não da falta de surpresas, mas esse entendimento chega tarde demais. Ele já destruiu o que amava, já perdeu o que podia, e ironicamente, é no momento em que ele entende o valor da vida, que ele é condenado a ficar sem ela. A história de Kyuubi é o tipo de tragédia que não precisa de lágrimas para ser triste, porque ela fala de um sofrimento que a gente reconhece, que é aquele sofrimento de estar cansado demais para se encantar, e é por isso que Kyuubi não é só um vilão de desenho animado. Ele mostra pra gente o que acontece quando o ser humano tenta entender tanto o mundo que acaba perdendo o prazer de estar nele. A eternidade sem mudança é o oposto da vida, porque viver é mudança, é fluxo, é fim e começo. Kyuubi achava que queria liberdade, mas confundiu liberdade com controle. Ele queria dominar o ciclo, entender tudo, prever tudo. E isso é o mesmo que matar o mistério. E sem mistério, o mundo perde a cor. O que ele descobre da pior maneira possível é que o sentido das coisas não está na previsibilidade, mas no imprevisível. A vida não é uma equação para ser resolvida, é um processo para ser vivido. E tudo isso é bem complicado, porque o Kyuubi sabe demais para viver com leveza. É como alguém que assiste a um truque de mágica sabendo exatamente como ele é feito. O encanto desaparece completamente. Só que no caso de Kyuubi, o truque é a própria existência. Ele viu por dentro o mecanismo do universo e nunca mais conseguiu se iludir. E às vezes, a ilusão é o que sustenta a vontade de continuar. Isso traz uma reflexão sobre o papel do esquecimento. A gente costuma tratar a memória como uma virtude, como se lembrar fosse sempre algo bom. Mas Kyuubi mostra o contrário. Esquecer é necessário. O esquecimento é o que permite seguir em frente, o que transforma a dor em aprendizado e o que torna o cotidiano suportável. Viver sem esquecer é viver preso a todas as versões antigas de si mesmo. É nunca ter a chance de ser novo. E é por isso que ele enlouquece, porque nunca pôde recomeçar. E o mais interessante é que o Wakfu não trata isso como castigo divino, mas como consequência lógica. O desenho transforma esse conceito em uma metáfora visual, em um personagem que se destrói não porque foi corrompido por algo externo, mas porque foi longe demais em sua própria busca. Ele quis ver o que estava atrás da cortina da realidade, e viu. Só que depois disso, não há mais como desver. Quando a gente para pra pensar, o que destruiu Kyuubi foi exatamente aquilo que a gente costuma idolatrar. O controle, a razão, o domínio sobre tudo. Ele não queria ser pego de surpresa, não queria mais sentir dor, não queria mais depender do acaso. Mas é no acaso que mora o sentido. São as pequenas coisas fora do plano que fazem a vida ser o que é. A tentativa de eliminar o imprevisível foi o que fez ele se perder. É curioso pensar que Nox e Kyuubi são dois lados de uma mesma tragédia. Nox queria voltar no tempo para corrigir o passado. Kyuubi queria ir adiante, romper o ciclo e ver o que vinha depois. Ambos foram engolidos pelo tempo, porque nenhum dos dois soube viver dentro dele. Um preso no ontem, outro preso no amanhã. E talvez a moral de Wakfu esteja justamente no meio, em que o tempo não é para ser controlado, é para ser vivido. E se tem algo que o Wakfu ensina através dele, é que o tempo não é um inimigo a ser vencido, mas um amigo que nos ensina a deixar ir, que o fim das coisas é o que dá sentido às lembranças, que esquecer é, às vezes, o ato mais bonito de amor, com os outros e com nós mesmos. Kyuubi nunca teve essa chance, mas nós temos. E talvez o verdadeiro aprendizado que ele deixa seja esse, em que viver é esquecer o suficiente para seguir em frente, e lembrar o bastante para não cometer os mesmos erros. O resto
o resto é só o tempo.